Paulton e o Robert Kelly. Eles foram fundadores da Igreja Congregacional Cristã no Brasil. E a Sarah, ela foi fundadora do primeiro inário protestante brasileiro, sabe? O inário harpa, que tinha o nome de Salmos e Hinos. Na época aqui, tinha muitas igrejas missionárias estrangeiras no Brasil. E essas igrejas, elas tinham uma imposição doutrinária muito grande. Doutrinas são as regras que as igrejas impõem. Então, os adeptos do protestantismo, os frequentadores dessa igreja, de uma certa maneira, eles ficavam meio isolados, vamos dizer assim, não é? Da sociedade, porque eram proibidos de frequentar festas, eram proibidos de frequentar teatros, a vestimenta ela tinha que ser toda diferenciada. E isso também se acoplou na música. Por quê? A música, gente, não podia ter outro tipo de instrumentalização que não fosse o órgão, né? Tinha alguma abertura para o piano, mas não era sempre. Então, o instrumental da música gospel era a voz e o órgão, né? Piano, às vezes. O que aconteceu? Depois de com essa doutrina, com toda essa rigidez, né? Isso provocou uma certa irritação, uma certa inquietação, desculpa, nos pastores, nos líderes protestantes brasileiros, né? Eles começaram, como assim, né? Os missionários chegaram aqui com toda a pompa e circunstância, né? Eles não entendiam que aqui ainda tinha muito da cultura indígena, né? Essas coisas. E começaram a ver uma crise. Os jovens, eles começaram a se afastar também das igrejas por causa dessas regras, por causa dessa doutrina. E houve também muito êxodo rural, de uma forma geral, não é? O pessoal interiorano, eles começaram a mudar para as grandes cidades. E eu fico imaginando assim, se no interior, né, os adeptos dessas igrejas missionárias estrangeiras, se eles já meio que ficavam isolados, desacoplados da sociedade, nas grandes cidades esse sentimento ele ficou um pouco pior, né? Praticamente os protestantes só tinham contato com os próprios protestantes. Esse sentimento durou até a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil. Como eu já disse, não vai dar nem para falar um pouquinho do que foi o movimento pentecostal, mas chegaram as igrejas pentecostais aqui no Brasil e eles abraçaram esses imigrantes nas grandes cidades, esses imigrantes protestantes. E aí eles começaram a colocar na música gospel raízes brasileiras, né? As nossas raízes que até então não tinha. E adicionaram também outros instrumentos, como instrumentos de percussão, adicionaram violão, né? Instrumentos de sopro. As igrejas tradicionais, no começo, elas tiveram uma reação bastante negativa com relação à inclusão de toda essa instrumentalização. A letra, gente, era o mesmo conteúdo. O que mudou realmente foi a instrumentalização, tá? Gerou muita inquietação, muita irritação, aborrecimento nas igrejas tradicionais, e continuou sendo proibido esses instrumentos nos cultos tradicionais. Mais pra frente que foi ter alguma abertura no culto dos jovens, tá? Mas não era em todos os cultos, eram os cultos específicos jovens que puderam usar outros tipos de instrumentalização. E teve também as primeiras gravações, né? A Odeon, ela tinha no catálogo dela já algumas gravações gospel. Essas gravações eram de caráteres particulares, né? E claro, seguia uma doutrina das igrejas tradicionais, só voz e órgão, tá, gente? Quem foi o pioneiro em colocar o violão na música gospel, assim, que merece reconhecimento, foi o cantor Luiz de Carvalho, tá? Ele foi bastante corajoso, né? Foi muito criticado na época. Enfim, entramos então nos anos 70. De uma maneira geral, tudo que acontecia ali nos Estados Unidos afetava o mundo todo, né? E consequentemente o Brasil também. Ali nos Estados Unidos começaram a surgir grupos de jovens que tinham a missão, né, de evangelizar de uma maneira diferente, tá? Não era daquela maneira tradicional, com a Bíblia, você vai morrer, você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não. Eles evangelizavam através de música, através do teatro, através da dança. Então, essa maneira de evangelização
começou a pegar ali nos Estados Unidos, né? E um desses principais grupos foi o Movimento de Jesus, tá? Eles saíam, começaram a evangelizar, e na época, também ali nos Estados Unidos era muito forte o movimento hippie. Muitos hippies começaram a se converter, né? Foram batizados e tal, mas claro que sem largar alguns velhos conceitos, como por exemplo do paz e amor, e a rejeição do consumo capitalista. E, como eu já disse, bastante jovens começaram a se converter. Isso gerou mais informalidade nos cultos, tá, gente? Os cultos, eles passaram a ter mais concessão doutrinária. Ou seja, eles começaram a dar mais liberdade, até mesmo para incluir esses jovens que estavam se convertendo, eles passaram a dar mais liberdade no modo deles se vestirem, no modo deles se expressarem, e dar principalmente mais liberdade na música, né? Eles tinham a liberdade musical. Surgiram também, lá nos Estados Unidos, os primeiros festivais de música gospel. Um dos principais festivais que teve nos Estados Unidos na década de 70 foi o Jesus Rock. Esse festival ele reuniu quase 200 mil pessoas, o que chamou muita atenção da imprensa, que até então não estava nem ligando para o crescimento do protestantismo ali nos Estados Unidos. Mas aí, quando eles viram quase 200 mil jovens reunidos, a imprensa começou a se ligar, né, no que estava acontecendo. Com toda essa divulgação do crescimento do protestantismo, com todo esse crescimento, né, os líderes desses grupos de missionários, eles começaram os líderes desses grupos, eles viraram missionários e começaram a se dispersar para vários países para poder cumprir a sua missão, que era a missão de evangelização. E muitos desses missionários vieram aqui para o Brasil e trouxeram esse tipo de evangelização para cá, esse tipo de evangelização mais formal. O que também fez sucesso aqui, porque conseguiram converter também, né, muitos jovens, e isso estabilizou, gente, isso ampliou também as igrejas para-eclesiásticas aqui no Brasil. Não é que elas surgiram na década de 70, mas com o surgimento desses missionários, né, essas igrejas para-eclesiásticas, que eram aquelas igrejas que não tinham ligação com aquelas igrejas tradicionais, lembra que eu falei dos missionários? Essas igrejas para-eclesiásticas, elas começaram a crescer, começaram a se estabilizar. Não é que surgiram, mas se estabilizaram aqui. E nesses cultos, nos cultos dessas igrejas, os jovens brasileiros que aqui se converteram, né, também passaram a ter mais estabilidade, né, mais liberdade de expressão. E foi nessa situação, nessa liberdade de expressão, que eles começaram a cantar nos cultos e tal, e nasceram um grupo de jovens, né, um grupo de jovens nas igrejas. E eles divulgavam o seu trabalho nos próprios cultos e até mesmo com a gravação de discos, né, de CDs, né, LPs, né. Mas é claro, gente, que essas gravações eram independentes, não tinha nenhum selo, não tinha nenhuma distribuidora, tá? Mas mesmo assim, era a maneira que eles tinham para conseguir divulgar o seu trabalho. E esses músicos, né, que começaram nas igrejas para-eclesiásticas, eles começaram a se qualificar, a se profissionalizar. Não preciso lembrar que na década de 70 estava havendo aqui a ditadura militar. O AI-5, ele tinha sido decretado, ele tinha sido instaurado aqui, né, e censura total. E por incrível que pareça, aquelas igrejas dos missionários estrangeiros, aquelas igrejas tradicionais, que era conhecida como igreja do protestantismo histórico de missão, elas foram a favor dos ideais da ditadura, né? Muitas delas foram a favor dos ideais da ditadura aqui no Brasil, o que causou muita repulsa, tá, gente, nos jovens. Muitos jovens, eles começaram a sair dessas igrejas tradicionais por causa disso também, né? E com a censura, teve muita extinção de seminários teológicos, várias lideranças protestantes também começaram a ser extintas, e até mesmo lideranças dessas igrejas tradicionais que eram a favor da ditadura, tá? E os jovens, né, eles praticamente ficaram órfãos. Né? O que preenchia era o vazio, o que preenchia esse vazio dos jovens eram esses conjuntos musicais que nasceram nas igrejas, os conjuntos jovens.
Na década de 70, a ideia que passou a ser difundida nas igrejas, né, era que os jovens tinham que estar dentro da igreja, nas poucas que restaram, nas poucas que sobraram. E não tinham que estar envolvidos com coisas mundanas, com coisas que não interessavam. Então os jovens protestantes, eles meio que ficaram zen, sabe, com relação à ditadura. Começaram, o que eles queriam mesmo era saber da própria música. E começou a ver também, a chegar nas igrejas, as primeiras aparelhagens eletrônicas, né? Começou a vir o advento daí da tecnologia. E o que parece ter ocorrido, na verdade, gente, foi com as igrejas, sobre a concessão doutrinária, sobre esse tipo de liberdade, não foi só para garantir a permanência do jovem nas igrejas, sabe? Era porque a sociedade, de uma maneira geral, estava mudando. Claro, e a sociedade incluía os jovens. Tá? E eles precisaram, as igrejas elas precisaram se adaptar a essas modificações culturais. E a juventude, ela encontrava na igreja, na época da censura, um ponto de refúgio, né? Um ponto de abrigo. Por quê? Na igreja você encontrava os seus amigos, esquecia de tudo que estava acontecendo fora da igreja, você podia viajar para retiros espirituais, né? E ainda conseguia a admiração das pessoas mais velhas. Poxa, ele está na igreja e tal. Então, as igrejas, né, elas foram ponto de refúgio mesmo, ponto de abrigo aí para esses jovens. Na década de 70 também surgiram as primeiras bandas de rock brasileiros, né, como Oficina G3, Sinal de Alerta, e começou também a ver a publicidade dessas bandas. Só que, claro, né, era forte para a época, mas não se tornou tão forte quanto nos anos 80, que a gente vai ver agora. Nos anos 80 começou a surgir cantores, né, continuou esse surgimento de cantores, de ministérios, né, e com o crescimento, né, das igrejas protestantes e também com o crescimento da divulgação, o mercado gospel, ele começou a ter um suporte financeiro para poder iniciar o seu suporte aí, a sua estabilidade aí fonográfica. Começaram a surgir aí as primeiras gravadoras, claro que era de início, né, foi o início e não estava tão forte assim. Começou também a haver importação da música gospel. As músicas gospel estadunidenses, elas começaram a chegar aqui no Brasil, tá? O que abriu também mais o leque. E na década de 80, a mulher, ela teve muita ascensão também no meio protestante. Eu posso citar sobre a área musical, né, que vale a pena aí citar as cantoras pentecostais, como Cassiane, por exemplo. Na área pastoral, né, que foi a consagração da primeira bispa mulher, né, no Brasil, Bispa Sônia Hernandes. Nos anos 90, fim da ditadura já havia sido declarado, né, decretado, e claro, isso gerou um aumento na economia e, consequentemente, também um aumento para o mercado fonográfico, tanto secular quanto o mercado gospel, tá? Houve um crescimento aí. E na década de 90 também, o gospel, o termo, a palavra gospel, ela começou a ser usada para denominar música que tinha um conteúdo bíblico, conteúdo que continha uma mensagem do evangelho, tá? Independentemente do ritmo. Então era isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. O gospel, ele não é um gênero, tá? Ele não é um ritmo, ele não é um ritmo, ele é um conteúdo de letra mesmo, tá? Até porque existe o jazz gospel, existe o rap gospel, existe o rock gospel. E na década de 90, essa ideia ela foi estabilizada. Começou a haver mais aceitação, né? Da sacralização, vamos dizer assim, desses gêneros musicais. Então, o gospel foi, na década de 90, utilizado, né, o termo gospel, denominado um conteúdo de letra mesmo. Vamos lá. A música ela começou a tomar lugar de destaque nos cultos, e os conjuntos jovens eles desapareceram e mudaram de nome, tá? Começaram a se tornar ministérios de louvor,
Com o advento da tecnologia também, na década de 90, teve gravações ao vivo, turnês internacionais, tanto cantores brasileiros iam pro estrangeiro para fazer shows e vice-versa, cantores estrangeiros começaram a vir para cá. Houve a criação de premiações como o Troféu Talento, profissionalização dos músicos, e os artistas eles passaram a ter um tratamento, os artistas gospel, como qualquer outro. Tá? Começaram a dar autógrafos, ter fã-clubes. E as igrejas também, na década de 90, elas começaram a ter a dança, porque até então não era bem vista. Quem começou isso foi o Ministério Diante do Trono. E teve também a estabilização do mercado gospel. Prova disso foi a criação da Expo Cristã, que é uma feira que tem lá no ANB, tá? que serve para divulgar aí os produtos. E a música gospel, ela cresceu na economia, ela passa a ser reconhecida também por ser uma música economicamente boa pelo mercado. A tecnologia deu mais qualidade nas gravações. Nos anos 2000, gente, isso continuou, tá? A música ela passou ainda a ter mais importância de comunicação entre Deus e os fiéis. E a sobrevivência do cristianismo até hoje, ela se deu por conta disso, por conta dessa adaptação, né, ao mercado de marketing e tal. Hoje não adianta eu fazer uma música boa, tá? Se não seguir aquilo que o mercado quer, eu não vou conseguir fazer com que a minha música seja divulgada nas rádios. Eu tenho que seguir o padrão do mercado. Gente, o crescimento do protestantismo aqui... Vamos fazer o seguinte, se você tirar fora do panorama histórico, a gente vai longe. Fala um pouquinho para a banca o que você aprendeu com esse trabalho. Então, eu aprendi que a música gospel, ela é uma linguagem, tá? Como várias outras linguagens musicais. Não várias outras linguagens musicais. É uma linguagem de evangelização, serve de evangelização, mas é apenas uma linguagem, como, por exemplo, a palavra, o pregar também é uma forma de linguagem. Eu posso fazer mímica para evangelizar. A música no protestantismo, ela serve para isso, mas ela não é o principal meio de evangelização. Tá? A principal arma de evangelização, com esse trabalho eu aprendi, que é o modo comportamental, o exemplo de viver aquilo que se canta no gospel. E eu aprendi também que a música gospel, ela, com a teoria de Etos, né, dá para se comparar até com a teoria de Etos. A música ela consegue sim provocar sensações nas pessoas. O protestante ele acredita nisso. Isso ainda continua sendo um ideal até nos dias de hoje da música gospel, provocar sensações boas nas pessoas. Mas o mercado midiático fonográfico, ele desassociou a música gospel das outras linguagens da cultura gospel, porque o gospel é uma cultura, né? Então, quando isso é desassociado, a música ela só provoca emoções boas, mas momentâneas. Então, não adianta eu só escutar a música gospel e eu não viver aquilo, eu não associar isso, por exemplo, com leitura de livro, tá? De livros apropriados, com escutas de sermões, porque senão eu não vou ter mudança no meu modo comportamental. Como falou ali Aristóteles, né, que ele fala que a música ela pode provocar tanto sensações boas, como se a gente escuta uma música boa, a gente vai ter sentimentos bons, uma música ruim, a gente vai ter sentimentos ruins. Isso não é isso. Mas na música gospel isso tem que ser acoplado para haver uma verdadeira mudança comportamental, uma verdadeira conversão, como nós protestantes gostamos de chamar, né? E ela vai continuar sendo uma linguagem muito forte, a tendência é crescer cada vez mais, mas infelizmente eu acredito que seja por modismo, porque muitas pessoas não entendem o que escutam, não sabem da sua importância do que está escutando, porque foi desacoplada, por exemplo, até mesmo da Bíblia. Hoje, por exemplo, eu posso cantar e seus cabelos são brancos como a neve, mas quem canta isso? O ritmo é legal, a música fez sucesso, mas né, quem é que vai associar isso com o versículo bíblico que está lá em Apocalipse? Então se tornou moda. Por quê? Porque não tem características nossas na música gospel brasileira. Tem um padrão, tem uma padronização americana de rock pop, né? E não gerou essa característica própria justamente por falta dessa associação com a cultura. Ela foi desassociada, a música da cultura no qual está inserida. E o dia que tiver associado, o dia que a população brasileira realmente abraçar a música gospel, né, vai acontecer de ter características só nossa. O funk, ele tem uma origem estadunidense, certo? Ele chegou no Rio de Janeiro, mas ele
ele chegou aqui no Brasil, mas ele teve características, não importa se essas características, não vou nem falar que são características boas, longe de mim. Mas ele, hoje em dia, se a gente fala do Rio, a gente vai lembrar do funk. Não vamos entrar em outro assunto, é outro TCC, tá bom? Mas é isso aí. Ok? Obrigado. Salva de palmas.